Leitura do livro 1984, de George Orwell. Áudio 5. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali, em letras minúsculas e claras, também foram escritos os mesmos slogans, e na outra face da moeda a cabeça do grande irmão. Mesmo da moeda, os olhos o perseguiam. Em moedas, em selos, nas capas dos livros, em faixas, em cartazes e nas embalagens de um maço de cigarros, em todos os lugares. Os olhos sempre o observavam e a voz sempre o envolvia. Adormecido ou acordado, trabalhando ou comendo, do lado de dentro ou do lado de fora, no banho ou na cama, não havia escapatória. Nada era seu, exceto os poucos centímetros cúbicos dentro do seu crânio. O sol tinha se deslocado ao redor, e as inúmeras janelas do Ministério da Verdade, sem a luz brilhante sobre si, pareciam as brechas de uma fortaleza. Seu coração tremia diante da enorme forma piramidal. Era muito forte, não podia ser invadido. 1000 bombas não o destruiriam. Winston se perguntava novamente para quem estava escrevendo o diário. Para o futuro? Para o passado? Para uma época que poderia muito bem ser imaginária? E à sua frente não havia só a morte, mas a aniquilação. O diário seria reduzido a cinzas e ele próprio a vapor. Somente a polícia do pensamento leria o que ele havia escrito, antes de apagá-lo da existência e da memória. Como você poderia apelar para o futuro quando nem um traço de você, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada em um pedaço de papel poderia sobreviver fisicamente? A teletela marcou 14 horas. Ele tinha que sair em 10 minutos. Ele precisava estar de volta ao trabalho às 14h30. Curiosamente, o badalar das horas havia lhe dado um novo ânimo. Ele era um fantasma solitário, proferindo uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas enquanto ele a proferia, de alguma maneira obscura, a continuidade não era quebrada. Não era fazendo-se ouvir, mas permanecendo são, que se carrega a herança da humanidade. Ele voltou para a mesa, mergulhou sua caneta no tinteiro e escreveu: para o futuro ou para o passado, para uma época em que o pensamento é livre, em que os homens são diferentes uns dos outros e não vivem sozinhos, para uma época em que a verdade existe e o que é feito não pode ser desfeito, da era da uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar, saudações. Ele já estava morto, refletiu. Parecia-lhe que só agora, quando tinha começado a formular seus pensamentos, é que ele tinha dado um passo decisivo. As consequências de cada ato estão incluídas no próprio ato. Ele escreveu: crime de pensamento não implica em morte. Crime de pensamento é morte. Agora que ele havia se reconhecido como um homem morto, tornou-se importante permanecer vivo o máximo de tempo possível. 2 dedos de sua mão direita estavam manchados de tinta. Era exatamente o tipo de detalhe que poderia traí-lo. Algum fanático intrometido no ministério, entre parênteses, uma mulher, provavelmente, alguém como aquela pequena mulher de cabelo arenoso ou a menina de cabelo escuro do departamento de ficção, fecha parênteses, poderia começar a se fazer perguntas porque ele tinha escrito durante o intervalo do almoço, porque ele tinha usado uma caneta antiquada, o que ele tinha escrito e então deixar uma dica no quartel apropriado. Ele foi ao banheiro e esfregou cuidadosamente a tinta com um sabão marrom escuro que raspou sua pele como lixa e, portanto, foi bem adequado para este fim. Ele guardou o diário na gaveta. Era inútil pensar em escondê-lo, mas ele podia ao menos garantir se sua existência havia sido descoberta ou não. Um cabelo colocado nas extremidades das páginas era óbvio demais. Com a ponta do dedo, ele pegou um grão identificável de pó esbranquiçado e o depositou no canto da capa, de onde cairia se o livro fosse movido. Capítulo 3. Winston estava sonhando com sua mãe. Ele devia ter, pensou, 10 ou 12 anos de idade quando sua mãe desapareceu. Ela era uma mulher alta, escultural, bastante silenciosa, com movimentos lentos e cabelos lisos e magníficos. Não se lembrava tanto do pai, apenas tinha uma imagem vaga de um homem escuro e magro, que vestia sempre roupas escuras. Abre parênteses, Winston se lembrava especialmente das solas muito finas dos sapatos dele, fecha parênteses, e usava óculos. Os dois devem, evidentemente, ter sido tragados por uma das primeiras
grandes purgas dos anos 50. Neste momento, sua mãe estava sentada em algum lugar bem mais ao fundo dele, com sua irmãzinha nos braços. Ele não se lembrava muita coisa de sua irmã, exceto que era um bebê pequeno e fraco, sempre em silêncio, com olhos grandes e vigilantes. Ambas olhavam para ele. Estavam em um espaço subterrâneo, o fundo de um poço, por exemplo, ou uma cova muito profunda. Mas era um lugar que, mesmo já muito abaixo dele, estava descendo ainda mais. Elas estavam no salão de um navio afundando, olhando para ele através da água escura. Ainda havia ar no salão. Elas ainda podiam vê-lo e ele a elas. Mas durante todo o tempo eles estavam afundando nas águas verdes que um outro momento irão escondê-las da vista para sempre. Ele estava fora, na luz e no ar, enquanto elas estavam sendo sugadas até a morte. E elas estavam lá, embaixo, porque ele estava aqui em cima. Ele sabia e elas sabiam, e ele reconhecia essa consciência em seus rostos. Não havia reprovação, nem em seus rostos, nem em seus corações, apenas a consciência de que elas deviam morrer, para que ele pudesse permanecer vivo e que isto fazia parte da ordem inevitável das coisas. Ele não conseguia se lembrar do que havia acontecido, mas em seu sonho ele sabia que de alguma forma a vida de sua mãe e de sua irmã havia sido sacrificadas pela sua própria. Era um daqueles sonhos que, embora mantendo o cenário típico de um sonho, são uma continuação da vida intelectual e no qual se toma consciência de fatos e ideias que ainda parecem novos e valiosos depois que se acorda. O que de repente atingiu Winston foi o fato de que a morte de sua mãe, há quase 30 anos, havia sido trágica e dolorosa de uma forma que não era possível agora. A tragédia, ele percebeu, pertencia à época antiga, uma época em que ainda havia privacidade, amor e amizade. E quando os membros de uma família ficavam uns ao lado dos outros, sem precisar saber a razão. A memória de sua mãe rasgou seu coração, porque ela havia morrido amando-o, quando ele era muito jovem e egoísta para amá-la de volta, e porque, de alguma forma, que ele não se lembrava, ela havia se sacrificado a uma concepção de lealdade que era privada e imutável. Tais coisas, ele via, não podiam mais acontecer hoje. Hoje havia medo, ódio e dor, mas nenhuma dignidade de emoção, nenhuma tristeza profunda ou complexa. Ele parecia ver tudo isso nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, enquanto olhavam para cima através da água verde, centenas de metros abaixo e afundando cada vez mais. De repente ele estava de pé, em um gramado bem verde, em uma noite de verão, quando os raios de sol oblíquos douravam o chão. Essa paisagem se repetia com tanta frequência em seus sonhos que ele não tinha certeza se a tinha visto ou não no mundo real. Quando estava acordado, chamava o campo de País de Ouro. Era um pasto velho, infestado de coelhos, cortado por uma trilha e com alguns montinhos de terra aqui e ali. Na sebe irregular do lado oposto do campo, os ramos dos olmos balançavam lentamente sob a brisa. Suas folhas se agitavam em massas densas como os cabelos de uma mulher, em algum lugar próximo. Embora fora da vista, havia um riacho claro e manso, onde peixes nadavam sob os salgueiros. A garota de cabelos escuros estava vindo em direção a eles, através do campo, com o que parecia um único movimento. Ela rasgou suas roupas e as jogou desdenhosamente de lado. Seu corpo era branco e liso, mas não despertou nenhum desejo nele. Na verdade, ele mal olhou. O que o oprimiu naquele instante foi a admiração pelo gesto com o qual ela havia jogado suas roupas de lado. Com sua graça e descuido, parecia aniquilar toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão e o partido e a polícia do pensamento pudessem ser varridos para o nada por um único e esplêndido movimento de braço. Esse também era um gesto pertencente aos tempos antigos. Winston acordou com a palavra, abre aspas, Shakespeare, em seus lábios. A teletela estava emitindo um apito estridente que continuou na mesma nota por 30 segundos. Era nada mais do que 7h15, hora dos funcionários dos escritórios acordarem. Winston arrancou seu corpo da cama, nu,
pois um membro do partido externo recebia apenas 3.000 cupons de roupas por ano e um traje de pijama custava 600. E logo apoiou uma camiseta encardida e uns shorts que estavam em cima de uma cadeira. As atividades físicas começariam em 3 minutos. No momento seguinte, ele seria atingido por um violento ataque de tosse que quase sempre o atacava logo após o despertar. Ele esvaziava seus pulmões tão completamente que só conseguia começar a respirar novamente deitado de costas depois de uma série de arfadas profundas. Suas veias haviam inchado com o esforço da tosse e a úlcera varicosa havia começado a coçar. Grupo dos 30 aos 40, entre aspas, gritou uma voz feminina penetrante. Grupo dos 30 aos 40, apostos, por favor. Dos 30 aos 40. Continua no próximo vídeo.